Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma edição do Prosa da Hora. Eu sou o Mário Cândido, âncora do programa e bolsista da TV Radiotech. Nosso programa vai ao ar quinzenalmente, aos sábados, às 7 horas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. No programa de hoje, vamos falar sobre poesia, psicologia. A nossa convidada especial de hoje é Miss Sandra Almeida, que é historiadora, psicóloga e escritora do livro Pistoleiro. Miss Sandra, seja bem-vinda. Oi, boa noite, Mário. Boa noite a todo o seu público. Muito obrigada pelas Para nós começar, como você acha que sua formação em história influencia sua abordagem à escrita de poesia? Começou pegando, né? Olha só, a minha formação inicial é em história, né? Eu sou licenciada em história, sou professora de história. Você me escuta bem? Oi? Você me escuta bem? Eu estou escutando, sim. Então, a minha primeira formação é em história, mas a escrita, ela aparece 20 anos, quase 20 anos depois, né? Compartilhar a escrita, dividir a escrita em forma de livro, ela é bem posterior. E, nesse meio tempo, eu fiz a graduação em psicologia. Então, eu costumo dizer que as três coisas estão completamente alinhadas, entrelaçadas, e que uma sempre complementa a outra ou me complementa, né? O historiador, ele é um grande investigador, né? O historiador, eu digo que ele é um fuxiqueiro de primeira, né? Ele está aí contando histórias de várias pessoas sobre fatos, dando a sua visão. Ele pode propagar conhecimento. O psicólogo, por outro lado, ele escuta, mas ele tem um trato de silêncio, de segredo, né? O que ele escuta fica ali, entre ele e o cliente dele. E aí, a escrita, para mim, é esse lugar. É esse lugar de contar histórias, é esse lugar que também é terapêutico, né? Quando eu escrevo, eu transformo os meus sentimentos, eu coloco para fora aquilo que penso, aquilo que sinto. Então, tá tudo entrelaçado. Historiadora, psicóloga, poetisa. Ótimo. Você acabou de falar sobre a história, a psicologia. A escola de psicologia tem alguns pontos em comum em relação ao estudo de comportamento humano? Como essa área complementa a sua prática profissional? Eu acho que na observação, né? Observar as pessoas, ouvir as pessoas. Eu acho que uma grande característica do escritor é ele estar atento para o mundo, estar atento para as pessoas, para as situações. E quando a gente observa, não deixa de ser uma escuta. Quando a gente escuta, a gente acolhe, a gente aprende. E isso tudo é repertório, tudo isso é inspiração para um texto, para um poema. Eu tenho poemas que foram escritos dentro do ônibus, ouvindo a conversa aleatória. Tenho poemas que são uma homenagem às mulheres das minhas famílias. Então, eu acho que nesse sentido, de observação e de acolhimento do outro. Sobre a poesia, você costuma muito fazer diariamente essas coisas? Eu não entendi, tá com um chiadozinho.
Eu perguntei, você acabou de falar sobre a escrita poética, sobre as pessoas humanas. Eu queria saber se você faz, tipo assim, diariamente, tipo assim, se faz uma vez por semana, 2 vezes por semana. Assim, sobre a minha rotina de escrita. É isso? Eu acho que o meu melhor horário de escrita é pela manhã. É o horário que eu costumo dizer que a palavra me chama. Eu sempre acordo com alguma coisa para escrever. Então, eu tento, sempre que possível, ser a primeira coisa do dia, escrever. Então, meio que a palavra do dia. Então, aquele caderno que fica do lado da minha cama, com aquelas palavras que surgem sempre que eu acordo, é que no decorrer do tempo pode virar um texto. E às vezes o texto aparece pronto, o poema aparece pronto, a inspiração é tão forte que ele simplesmente sai, né? É preciso, ele pede caneta, ele pede papel e sai. Quais eventos históricos ou épocas passadas costumam inspirar sua poesia? Eu não sei se um evento específico ou uma data específica, mas o livro Pistoleiras é um livro em que eu trago as minhas referências femininas, né? Eu trago uma força do feminino que me atravessa. E um evento que foi assim impulsionador para que eu começasse a escrever Pistoleiras e foi justamente a questão da violência contra a mulher. Então, o título de Pistoleira surgiu de uma indignação. E quando a gente fala de violência contra a mulher, né, fala de violência de gênero, a gente tem todo um recorte histórico, não é uma coisa pontual de agora, é uma coisa que a gente vem trabalhando há muito tempo. Então, tem alguns poemas, tem um poema, por exemplo, em que eu falo do fogo, 2 poemas, né? Em que eu falo do fogo da Idade Média, né? Que queimavam a nós mulheres que não caminhavam de acordo com o sistema, que subverteram as ordens. Então, eu não digo que um tema específico da história, mas eu acho que o conhecimento histórico acaba meio que abrindo um leque e abrindo um olhar para observar essa sociedade, observar as pessoas, observar os fatos que estão acontecendo no nosso cotidiano. Com certeza. Existem teorias psicológicas que você acha particularmente relevante ao analisar eventos históricos ou sociais? Não. Eu acho que quando o assunto eu acho que qualquer assunto é possível que a gente faça essa transição de conhecimento histórico e de conhecimento de teorias psicológicas, porque o que acontece? Se a gente fazer um recorte sobre determinado tema, a gente tem que partir da história, né? A gente tem que entender como, por exemplo, a partir de que momento as mulheres tiveram direito ao voto. A gente tem que fazer uma retrospectiva histórica para entender como se deu esse processo e entender quais foram as reverberações desse processo na saúde mental das mulheres. Então, qual o impacto do poder de decisão na vida social, na vida psicoemocional das mulheres? Então, eu acho que nenhuma coisa é mais que a outra, mas que as duas podem servir para engrandecer o conhecimento, a depender do que se busque, a depender do que se queira, né? Então, por exemplo, quando eu estudei, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o mercado da morte.
mas ao mesmo tempo eu analisei de que forma que esse mercado, né, tratar a morte de forma tão mercadológica acaba impactando nos nossos comportamentos e nas nossas emoções. E para isso eu tive que ter um conhecimento histórico e de também buscar embasamento em outras teorias da psicologia. Então, eu acho que tudo pode caminhar junto a depender do que se busca. Com certeza. Sua formação em história ajudou a moldar a sua perspectiva poética de alguma forma? Se sim, como? Eu acho que não exatamente assim tem um impacto. Eu acho que tem uma contribuição. Eu acho que essa sensibilidade de olhar o mundo, né, de ter a palavra como força para dialogar com o mundo, ela acabou se nutrindo desse conhecimento, né? Porque quando a gente se entrega à leitura, quando a gente lê, quando a gente conhece, a gente acaba tendo um repertório de palavras, né? Um repertório para comunicação, né? Você, um grande aí comunicador, sabe da importância disso. Então, isso acaba também trazendo subsídios mesmo de palavra, para eu expressar aquilo que eu estou sentindo, expressar aquilo que eu estou pensando, expressar aquilo que eu observei. Mas eu não consigo pensar a vida, eu não consigo tomar atitudes ou que não seja desse pensar histórico, né? Por que eu estou aqui com o Mário hoje? Quem é Mário, né? De onde Mário veio? Por que Mário está aqui? Por que Mário chegou até mim? Quando eu faço essas perguntas, eu estou traçando um percurso histórico para entender qual é o meu papel aqui nesse momento. Então, eu acho que a missão do historiadora sempre vem à frente, mas ela não é tão importante quanto as outras. Quando você começou a escrever poesia, como isso se relacionou com a sua trajetória? Sobre psicologia, historiadora. Então, eu escrevo desde... Eu estou com 42 anos. Amanhã eu faço 43 anos, viu, Mário? Eu estou com 42 anos, obrigada. Eu escrevo a lembrança mais antiga, o texto mais antigo que eu tenho aqui comigo é de quando eu tinha 22 anos. Mas eu acho que eu escrevo desde os 20. A diferença é que quando eu tinha 20 anos, até os 30 e poucos, eu não sabia que aquilo que eu escrevia era poesia e que era uma poesia que valeria a pena ser compartilhada. Eu escrevia para mim. Era os meus diários, né? Os meus relatos, eles são poéticos, então eu só escrevia para mim. Quando, no processo de término de curso, eu fiz terapia, no processo terapêutico, fazendo terapia, a escrita apareceu com outro significado, né? Eu partilhava momentos ali da sessão com a psicóloga em que era necessário escrever, falar para mim não era o suficiente, eu precisava escrever. Foi num desses momentos em que eu me dei conta que aquilo era poesia e que aquilo deveria ser compartilhado. Então, a partir daí, foi que eu comecei a compartilhar os meus escritos, compartilhar com os amigos, compartilhar com a família. E, aos poucos, eu fui alargando esse leque até chegar no momento de publicar o meu livro. Será que eu te respondi? Com certeza. Como você equilibra suas três paixões, história, poesia e psicologia, em sua vida profissional e criativa? Como é que eu? Você equilibra suas três paixões, que são história, poesia, psicologia.
em sua Como vida é que eu profissional? equilibro? Eu equilibro fazendo cadernos. Essas três coisas se encontram numa outra atividade minha, que é fazer caderno artesanal. Faz um... É onde Queria que eu posso escrever as minhas histórias, escrever as histórias dos outros e oferecer um espaço para o outro também escrever as suas histórias. você também fez o livro Pistoleira, né? Sim, Porque sim. de onde veio essa Aqui. inspiração? Olha aí o livro. Tá Lindo lá no seu livro. o Como? link. Tá no Instagram, né? O link para comprar o livro. Sim, sim. O link para comprar o livro está lá no Instagram. Pistoleiras nasceu numa oficina de escrita com um escritor sergipano aqui chamado Euler Lopes. Depois de muita conversa, de muito instigar, né, Missandra, você tem que lançar seu livro. Ele fez um exercício de apresentação e eu tinha que me apresentar de uma forma que fosse impossível dentro da sociedade. Quem é você hoje e que você não pode ser? Então foi quando eu escrevi o poema Anúncio, que eu chamo de poema Anúncio, que diz assim: resolvo seus problemas em 3 dias. Sou discreta, não deixo rastros, atendo somente mulheres e por indicação. 0 queixas no Reclame Aqui. JZ06, pistoleira profissional. Que era aquilo que estava me angustiando no momento. Uma sequência de 5 ou 6 feminicídios durante a semana, e aquilo estava me angustiando, uma mulher morta por dia, e naquele momento que eu desejava ser uma pistoleira. Então, dessa brincadeira de apresentação, surgiu o tema e começamos a trabalhar em cima disso, né? De trabalhar o conceito de pistoleira, de entender o que é pistoleira no sentido usual da palavra e de que forma que a gente ia transgredir essa palavra para colocar no livro. Porque quando a gente fala de pistoleira na sociedade, é uma mulher que não tem um pouco de valor moral, né? É uma mulher que não é considerada, não é respeitada. Mas eu quis subverter e trazer essa palavra para um lugar de poder, né? O que é que a gente mata todo dia para sobreviver? Então eu trago a rezadeira que mata a inveja e o mal-olhado. Eu trago a criança maligna que rouba mal para matar a vontade de comer doce. E trago também a pistoleira mesmo, a que deseja matar os males para se proteger. Então, a inspiração, ela veio nesse momento de conversa, na oficina de escrita, e de observar, né, aquele trabalho que eu falei para você, de observar ao redor, observar quem são as mulheres que me rodeiam, o que é que elas fazem, quais foram as suas lutas, as mulheres que eu dividi um banheiro quando entrei num boteco, num bar, as mulheres que pegaram ônibus comigo, o que é que a gente enfrenta no dia a dia. Então, os poemas surgiram desse exercício de pensar e de observar e de principalmente olhar para a minha história. Então, o livro está recheado de coisinhas que vem do meu lugar, que é Coração de Maria, na Bahia. Então, tem muitas referências, como o buffet de Soraya, o Homem da Venda, mas que trata desse feminino que se une e que se luta para sobreviver. É bem cativante isso. Missandra, existe alguma poesia sua que tenha sido influenciada diretamente por sua pesquisa histórica ou seu trabalho como psicóloga?
Do livro, sim. Eu acho que a poesia que fecha o livro, que se chama Todas. Sou deusa, cabocla e orixá, sou vento, água, fogo e mar. Sou filha, neta e mãe, tia, prima, irmã, amiga e sobrinha. Sou a desconhecida, a vizinha, a santa e a bruxa. Sou a vítima e a vilã, sou a mulher trans, a virgem e a puta. Sou mulher que acolhe, sente, prevê, repele e também aninha. Todas em mim, transeuntes, habitantes, caçadoras de sintonia. Elas por elas, eu por elas por mim. Pertenço a todas, e elas a mim. Sororidade para agora, já. Precisamos apagar sua fogueira que insiste em nos queimar. É só um trecho do poema, desse poema Todas, em que tem muita referência histórica e que também tem muita referência das tramas psicoemocionais aí que envolvem o feminino. Pois é. Se você quiser ler um poema, tipo assim, deixando alguma mensagem pro pessoal que está nos assistindo. Sim. Como eu vou fazer aniversário amanhã, quero ler um específico. Eu adoro esse poema. Eu acho que é um dos poemas que eu mais leio. Vontade de tomar mais um banho de chuva, desaguar com a chuva, diluir-me na chuva, arrefecer, ser chuva. Entregar por vento, descarregar na enxurrada, derrubar meus barrancos, obstruir minhas estradas, aquelas que não servem mais de caminho. Eu gosto muito desse poema, de pensar em toda a minha potência de vida e de não dar tanta atenção para aquilo que não nos fortalece, né? De seguir o caminho, aquele caminho que nos nutre, aquele caminho que a gente sabe que é de luz, aquele caminho que a gente sabe que é de encontro. E de deixar que a nossa força ela esteja sempre à frente. Pois é uma mensagem boa mesmo. Então, pessoal, está acabando mais uma edição do programa Prosa da Hora. Missandra, muito obrigado pela sua participação e pela disponibilidade. Tranquilo, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder contribuir para esse projeto, para o seu projeto. Estou muito honrada de ter sido entrevistada por uma pessoa tão figura. Adorei o convite e sempre que puder, se precisar, pode contar comigo. E para quem quiser me seguir, quem quiser conhecer o meu trabalho, só colocar lá no Instagram, Missandra Poesia, Missandra com 2 S, Missandra Poesia. Pois é, com certeza. A você que está nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Também deixe seu like e siga a TV Radiotech em nossas redes sociais. Sigam também a Missandra Almeida nas redes sociais dela. E obrigado e até a próxima.